Vou ler o primeiro capítulo da carta aos Efésios. Vamos ler, a igreja acompanha até pelo menos ao versículo 14. Texto tomado pelo profeta, a partir do verso 3. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo, como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em caridade, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo, para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade, para louvor e glória da sua graça, pela qual nos fez agradáveis assim no amado, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas, segundo as riquezas da sua graça, que ele fez abundar para conosco em toda sabedoria e prudência, descobrindo-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, que propusera em si mesmo de tornar a congregar em Cristo todas as coisas na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus como as que estão na terra. Nele digo, em quem também fomos feitos herança, havendo sido predestinados conforme o propósito daquele que faz todas as coisas segundo o conselho da sua vontade, com o fim de sermos, para louvor da sua glória, nós, os que primeiro esperávamos em Cristo, em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança para a redenção da possessão de Deus, para o louvor da sua glória. Vamos repetir juntos o 13 e o 14. Em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, para a redenção da possessão de Deus, para louvor da sua glória. Amém. Amém. Aleluia. Glória ao Senhor. Aleluia. Amém. Uma leitura desta é uma mensagem tremenda. A leitura é uma mensagem tremenda. A igreja foi edificada sobre isto que está escrito. Ela viveu por isto que foi escrito. Aleluia. Senhor Deus, nós agradecemos porque podemos ter aberto estas escrituras em tempo ainda do Espírito Santo vivificá-la e confirmá-la em nossos corações, em nossas vidas. E nós nos alegramos porque elas testificam de Cristo, testificam do Espírito Santo e testificam de nós também, da nossa fé como justificados por Deus, redimidos pelo Senhor, comprados por bom preço. Ela própria testifica da nossa salvação, daquilo que somos, testifica, portanto, de nós, da obra consumada do Senhor, a nosso favor, por nós, em nossas vidas, na vida de nossos filhos, de todos quantos são herança do Senhor. Nós recomendamos nesta hora, ó Pai, a todos os teus filhos espalhados por toda a terra. Somos um corpo, Senhor, e estamos lembrando de pessoas que não conhecemos, de pessoas que nunca vimos na carne, Senhor, mas porque os nossos espíritos se conhecem, porque vieram do mesmo lugar, vieram dos mesmos lombos, dos mesmos pensamentos eternos, que obrou a nossa predestinação. Aleluia, glória a Deus. Nós te glorificamos, ó Pai, por tão grande conhecimento, por tão grande dádiva, todo dom
boa dádiva e dom inefável, toda coisa boa sobre vir dos altos. Aleluia, Senhor. E se voltamos para Ti, é porque viemos de Ti. Amém. E somente aquele que veio de cima volta para cima. Está escrito que somos predestinados. Não somos melhores do que ninguém. Nós não estamos nus na rua. Nós não estamos fumando. Não estamos bebendo. Não estamos mentindo, roubando, matando. Não é porque somos melhores do que ninguém. É porque fomos predestinados. Aleluias, para sermos alcançados nesta hora e vivermos como filhos do Senhor, pela misericórdia do Senhor. Raabe talvez fosse pior do que aquelas madames, mas ela foi predestinada para um dia receber o braço de um general. Aleluias, como seu marido, como seu esposo. Um general de 4 estrelas. Glória a Deus, aleluia. Glória ao Senhor Jesus Cristo. Nós te damos graças, Senhor, por tão grande coisa o Senhor fez por nós. Os pedidos já foram postos diante do Senhor. Aquilo que se concerne ao material, aquilo que se concerne aos nossos passos terrenos, às nossas decisões aqui na terra, tudo está diante do Senhor. Muito mais, Senhor, essa congregação, o Senhor congregar o que está nos céus e na terra, em Cristo Jesus, é um propósito do Senhor consigo mesmo. Nós te damos glórias por isso, em nome de Jesus Cristo. Amém. Aleluia, amém. Graças a Deus, aleluia. A Deus seja podeis assentar. Graças ao Senhor. Aleluia. É bom nós lembrarmos então de Apocalipse capítulo 5. Lembrarmos também de que as eras da igreja cessam com Laodiceia, no capítulo 3. Ali veio o Amém, o fim. E no final do capítulo 3, a igreja desaparece. E ela vai aparecer no capítulo 19 novamente. Mas nesse intervalo, entre o capítulo 3 e o capítulo 6, nós temos a revelação do livro que estava selado. E do leão da tribo de Judá que venceu para abrir o livro. Agora, é bom sempre lembrarmos que este livro, uma vez, esteve nas mãos do homem, como eu, como você. Mas ele perdeu esse livro. Satanás enganou a Eva, disse São Paulo, que por sua vez foi um instrumento da queda de Adão, porquanto Adão a amava muito. E ele se sujeitou à morte pelo amor que ele tinha na sua esposa. O que aconteceu com Jesus Cristo? Ele se sujeitou à morte, morte de cruz, por amor desta esposa, por amor da sua igreja noiva. Mas é bom sempre nós lembrarmos de que esse livro não foi tomado pelo diabo. Porque aí então ele teria sua vitória cabal. Se tornaria tão poderoso quanto Deus. Ele teria superado a Deus.
Foi o seu intento. E acho que quando ele viu esse livro na mão de Adão, ele diz: agora é minha vez. O meu intento de ser mais do que Deus chegou agora. Porque todo o poder, disse Jesus, nos céus e na terra me foi dado. Mas ele não usou este poder como usurpador. Diz o profeta, não usou para si mesmo. Usou para cumprir um propósito do próprio Deus, do Pai. Agora, se esse poder cai na mão de um rebelde, que coisa terrível. Você já pensou a bomba atômica na mão de um terrorista? De um grupo de terroristas? Pensa um pouquinho só. A bomba atômica, que pode acabar com o mundo dentro de 6 minutos, nas mãos de um grupo de terroristas. Se eles pegam uma granada, uma pequena bomba de fabricação caseira, eles sequestram um avião e dominam aquilo, sequestram embaixadores, invadem uma embaixada com pequenas armas nas mãos, eles fazem proeza. Coisas terríveis. Agora você já pensou esse poder da bomba atômica nas mãos de um grupo de terroristas? Você já pensou esse poder de Deus, da palavra falada, deste livro, nas mãos de homens amantes de si mesmos, presunçosos, petulantes, arrogantes, inchados? Nós temos lembrado daquilo. Nunca pode faltar essa lembrança. Deus tinha que confiar, podia confiar num homem como William Branham, porque ele lhe deu tanto poder que ele fez mais do que Deus, Jesus Cristo, fez mais através do William Branham do que quando ele próprio estava na terra. Haja visto que Jesus Cristo enfrentou um mundo religioso que matava por causa da lei de Deus. Mas agora Jesus Cristo, na pessoa desse profeta, enfrentou um mundo moderníssimo e que não mata por causa da lei de Deus. Um sacerdote daquele tinha vida impecável, intocável. Eles tinham condição em relação à lei de matar, de apedrejar. E eles não permitiam que uma mulher apanhada de adultério ficasse ali dando show na rua. Se uma mulher entrasse na igreja mostrando o corpo, naquele tempo ela seria apedrejada imediatamente. Veja como era diferente. E o mundo que esse profeta enfrentou. Um irmão disse: Billy Graham tem os batistas, Oral Roberts tem os pentecostais, mas o irmão Branham, ele está contra todo mundo. Teve que se levantar contra todo mundo. Esse livro estava na sua mão, aquele livro que Adão perdeu. Mas ele nunca usou esse poder para si mesmo. Às vezes nós não podemos saber notícia de um desastre moral na vida de uma pessoa. Não podemos saber notícia de um fracasso, descobrir a fraqueza de um irmão, de uma irmã, que já saímos falando até mais do que aconteceu. Toda notícia que você ouve, você pode saber, aumentar alguma coisa. Agora o William Branham olhava para você e sabia que estava tudo no seu coração, o que você pensava, o que você estava pensando, o que você está praticando e tudo mais. Conhecia a vida da pessoa. Mas Deus podia confiar a vida de uma mulher nas mãos de William Branham, de uma mãe de família. Podia confiar a vida de um pai de família, de um pastor, de um diácono, de um obreiro nas mãos, no conhecimento de William Branham, porque o William Branham não saía batendo com a língua. Aquela irmã, eu vi numa visão, aquela irmã assim. Quando aquilo enquadrava para mostrar o poder da confissão, a necessidade da confissão, então ele trouxe alguns casos à tona para mostrar a necessidade e o poder da confissão dos pecados.
Mas ele disse: se eu fosse falar tudo o que eu vejo, haveria crimes, mortes, suicídios e tantas coisas. Agora, Satanás nunca pôde fazer aquilo. Ele não pode fazer. Ele não ficou de posse do livro. Ele conseguiu a queda, mas ele não conseguiu o livro. O livro voltou para as mãos do proprietário original, do dono do livro. E foi justamente essa a nossa salvação. Agora então nós vamos continuar. Está isto nessa beleza escriturística depois de revelada. Apocalipse capítulo 4, capítulo 5. Ele faz menção do sétimo anjo nesse intervalo, naturalmente, por se fazer necessário para o complemento da revelação. Sabe por quê? Porque o sétimo anjo, no capítulo 10 de Apocalipse, é quem nos revelaria a abertura desses selos. Conforme nós aprendemos na última reunião sobre o intervalo. Essa nuvem que, formada por 7 anjos, os cientistas fotografaram, mas não puderam ver nada aí. Eles não sabem explicar, sabem que é um fenômeno, um show celestial. Mas eles não sabem falar mais do que isso. E nós lembramos de que esses 7 anjos formaram essa nuvem. Eles puderam fotografar, mas não puderam explicar nada. E já pensou quando esta noiva subir milhões de milhões e milhares de milhares para um encontro nos ares? É possível que eles possam fotografar algum fenômeno, então. Algum fenômeno branco assim. Mas não verão coisa alguma ali. Eles não poderão explicar coisa alguma. Porque isso continua sendo um segredo. O rapto continuará sendo um segredo. É um segredo e continuará sendo um segredo. Mas esse sétimo anjo viria para esse fim, para revelar estas coisas tão tremendas e profundas, partindo do nosso resgate, da nossa salvação, a obra consumada daquele cordeiro de 7 pontas durante os 7 períodos da igreja. Mas nos dias da voz do sétimo anjo, quando tocar a sua trombeta, sua mensagem, o alarido, 1 Tessalonicenses 4, 17, se cumprirá o segredo de Deus, como anunciou os profetas seus servos. Apocalipse 10, 1, 7. Agora vê você, o mistério deste livro, com 7 selos, será revelado no tempo da mensagem do anjo da 7ª era da igreja. Agora, ele está falando como num tempo futuro, falando ali no presente, num tempo futuro, será revelado. Ele nunca disse: eu sou este 7º anjo. Ele nunca disse isso. Apesar de que, quando ele estava mesmo na unção tremenda do Espírito Santo, que você vê isso na Bíblia, o próprio Jesus Cristo, quando ele ia ressuscitar um morto, ou qualquer uma ação extraordinária, então ele se compungia no Espírito, seu Espírito revolucionava dentro dele. E o profeta tinha também esses momentos especiais, e naquela hora então ele dizia: você crê que eu sou o seu profeta? Quer dizer, o profeta de Deus. Quando ele estava naquela unção tremenda, o Espírito de Deus, porque o anjo tinha dito: se você conseguir fazer com que as pessoas creiam. Agora ele sabia que de uma bola de fogo tinha saído uma voz que veio do céu, como João Batista foi o precursor da minha primeira vinda, a tua mensagem precursará a minha segunda vinda. Então ele está falando do seu próprio ministério. Ele sabia disso, mas ele está dizendo aqui, quando estava pregando essa mensagem no intervalo, na revelação dos selos: agora vê você, o mistério deste livro com os 7 selos será revelado no tempo da mensagem do anjo da 7ª era da igreja. O 7º anjo começa a tocar. Aqui estão as mensagens escritas nos livros e gravadas nas fitas.
Essa é a trombeta. Aqui estão as mensagens escritas nos livros e gravadas nas fitas. Esse é o toque da trombeta. Esse é o alarido. Isso estão escritos nos livros e gravados nas fitas. Agora, quando a mensagem começar a ser proclamada, o mistério de Deus deverá ser consumado para este tempo. Agora notaremos que o livro do mistério de Deus não é revelado até o tempo quando é proclamada a mensagem do sétimo anjo. Foi revelada a João, mas em símbolos. O final da mensagem do irmão Green, da última mensagem dele quando ele esteve aqui, foi esta. Vocês se lembram? Que João viu estas coisas tão tremendas no Apocalipse. E quando voltou, ele se pôs na porta da igreja e disse: amai uns aos outros. Ele não voltou proclamando ser um revelador do Apocalipse. Ele não convidou o povo para 7 ou 9 dias de reuniões para assistir à revelação dos selos. Ele tinha que dizer a isto mesmo: amai uns aos outros, permanecer neste amor, se quiserdes permanecer em Cristo. Isto é o fundamento. Agora, o sétimo anjo convidou o povo para ouvir a revelação dos 7 selos. Porque seria a revelação daquilo que João viu em símbolos. João não teve a revelação dos símbolos. João teve a revelação através de símbolos. Ele viu o que era, o que é e o que há de vir. Tudo através de símbolos. E ele não escreveu a revelação desses símbolos. A revelação, a interpretação revelada. Ele escreveu em símbolos. Mas teria que vir então o sétimo anjo para revelar estes símbolos. Quanta gente pensava que aquele cavaleiro do cavalo branco, em Apocalipse 6, é o evangelho primitivo. E quando passa para o cavalo vermelho, quase na brincadeira do chicotinho queimado, eles começam a esquentar um pouquinho. Então isso é o sacrifício da igreja. Mas eles têm que aquele cavaleiro, o cavaleiro é Cristo, cavalgando numa igreja sangrenta. Como soa bonito, não é? Como daríamos glória a Deus, né? Uma igreja sangrenta, era Cristo numa igreja de sangue, jorrando sangue pelo nome dele. Isso soava bonito, mas hoje nós vemos que é falso. É bonito, é belo, e fariam muitos pentecostais falar línguas, mas é falso. Aquilo é o falso profeta, é o anticristo. Montou num cavalo branco para conquistar, campeou até conquistar. Mas ele próprio passou para o cavalo vermelho, ele mesmo passou para o cavalo preto, tudo símbolos. Logo ele pegou o cavalo amarelo, paio, e seu nome é Morte. Ele está aí com a bandeirinha branca e amarela. Começou com branco e terminou no amarelo. E esse amarelo quer dizer morte. Morte espiritual. Onde ele está passando fica selado. Aquela nação fica selada com o selo da morte, com o selo da imoralidade, com o selo do paganismo, com o selo da indecência, do nudismo, do pecado, da prostituição, do vício, da iniquidade. E as pragas têm caído. Às vezes entendem que pragas, que juízo é somente tempestade, somente prejuízo, somente coisas. Eles não veem a decadência moral. Eles não veem o amor se esfriando. Eles não veem o homem tendo vergonha de ser honesto. Agora, quando a mensagem começar a ser proclamada, desse sétimo anjo, foi isso que aconteceu. Nós não estamos estudando isso aqui para ver do futuro, mas coisa que já aconteceu.
Quantos creem? Sim. Amém? Agora, quando a mensagem começar a ser proclamada, o mistério de Deus deverá ser consumado para este tempo. Irmãos, não tem coisa melhor do que você poder dizer: está consumado. A sua missão, a sua obra, o seu trabalho. Nós acabamos de pregar aqui uma mensagem e quando chegamos em casa, já estamos com aquela responsabilidade tremenda e às vezes até perdemos o sono, pensando: ainda não terminou. Se hoje se desse o rapto depois desse culto, que maravilha, mas não terminou. Ainda vamos ter que lutar, ainda vamos ter que gemer, ainda vamos ter que pregar, ainda temos responsabilidade. E você acaba de dar o almoço para seus filhinhos, mas lembra que tem que dar o jantar. A mãe acaba de lavar todas as vasilhas do almoço, daqui a pouco estão todas sujas novamente com o jantar. Tem que lavar de novo, amanhã cedo de novo. E assim por diante. Mas um dia está consumado. Será tudo consumado. Aleluia! Glória ao Senhor. Tudo consumado. Não há uma palavra mais profunda para o crente nesta hora do que esta. Tudo consumado. Cheguei ao fim como um bom guerreiro. Cheguei ao fim como um verdadeiro soldado de Cristo. Fechar os olhos como cristão, ou ser raptado. Obra consumada. Agora notaremos que o livro do mistério de Deus não é revelado até o tempo quando é proclamada a mensagem do sétimo anjo. Agora eu pergunto: essa mensagem foi proclamada ou não foi? Está em livros e em fitas ou não estão? Estes detalhes serão muito importantes nos selos. Ele está dizendo: estes detalhes são muito importantes nos selos. Eu grifei isso. Esses detalhes são muito importantes nos selos. Disso estou seguro, porque tudo tem que entrelaçar-se. Estas coisas são escritas misteriosamente, porque nenhum homem, em nenhuma parte, conhece isto, unicamente Deus, Jesus Cristo. Irmãos, mesmo sem conhecer a revelação dos 7 selos, mesmo sem conhecê-la, literalmente, a mensagem escrita ou gravada, nós fomos tirados das denominações pelo poder desta revelação destes 7 selos. Sabia disto? Sem a revelação dos 7 selos. Por isso ele teve desespero, por isso ele clamou, por isso ele se afligiu. Senhores, é este o tempo? Depois de pregar tanto, depois de fazer tantas maravilhas, depois de ganhar 750 mil membros para as Assembleias de Deus, quase 1 milhão de membros. Então ele ficou como que desesperado, tremendamente aflito. Será que esse povo vai sair disto? Será que esse povo não vai deixar passar por cima de suas cabeças? Que ele bem sabia que os pentecostais estariam agarrados nos dons de tal maneira, tão agarrados nos dons, que não poderiam ver a coisa suprema. Ele chegou a dizer para o irmão Neville, que o irmão Neville tinha dom de profecia. Ele profetizava sobre as pessoas e aquilo cumpria. Profetizava a cura de uma pessoa, aquilo cumpria. E ele chegou a dizer para o irmão Neville: se você ficar muito ocupado com os dons, você não verá coisas maiores. Chegou a dizer isto. E este foi o cuidado que ele teve, porque ele sabia que os pentecostais ficariam tão agarrados nos dons, como se isso fosse tudo, porque eles tinham que ser laodiceanos. Os laodiceanos são os pentecostais. Luteranos, batistas, presbiterianos não chegaram nem a Laodiceia, eles morreram antes. Morreram antes.
É como uma criança que morreu na primeira etapa do parto, outro morreu na segunda, outro morreu na terceira. Eles morreram na terceira. Estou rico e de nada tenho falta. Quer dizer, eu tenho todos os dons. Eu falo línguas, eu profetizo. Nós temos curas, nós temos grandes pregadores de cura divina. E nós podemos construir igrejas. Nós podemos ter corais também. Nós também podemos estar nas políticas. Eles são ricos e de nada tem falta. Não precisam do profeta, porque tem tudo. Mas Jesus vem e disse: você é pobre, desgraçado, cego e nu. Essa é a condição do laodiceano. Os selos, enquanto o profeta não pregou os 7 selos, Deus operava maravilhas. E ele dizia: essas denominações têm filhos de Deus, eles estão lá dentro, eles estão lá dentro, eles estão lá dentro. E eu creio que ainda há filhos de Deus lá. Ainda há virgens nécias. Há virgens, porém, nécias. Mas aqui está o valor da revelação desses selos. E mesmo sem você quebrar a cabeça, bater com a cabeça no poste, de lá para cá, e para cá, para lá, e para cá, porque então como seria esta irmãzinha, que não pudesse entrelaçar estas coisas no seu entendimento humano. Mas se nós tivermos tempo, nós vamos chegar lá. Isso não depende da faculdade da pessoa, faculdade mental, a ponto da pessoa poder ser até demente, fraca da mente. E essa revelação dos selos levá-la no rapto. Glória ao Senhor. Agora eu quero acentuar bem, porque isso é profundo. Estes selos nos tiraram do engano. Estes selos nos tiraram das denominações. O que te tirou das denominações foram selos. Foram a revelação dos selos. Foi a revelação do livro. Porque foi justamente o que botou o profeta fora delas. Foi justamente o que pôs Cristo fora delas. Foi justamente isso. Então é justamente isso que bota a gente fora delas também. Deixasse que o irmão Branham continuasse só com a cura divina, para ver se as denominações teriam posto ele para fora. Deixa eu pregar cura divina, salvação, Jesus Cristo, batismo do Espírito Santo, tudo mais, para ver que eu continuasse daquele jeito. Hoje eu estava num cordão bem forte de fama, bem forte. O que me pôs fora dessas denominações, fora da graça deles, isso explica tudo. Isso explana tudo. Se você não tivesse a revelação dos 7 selos, se você não tivesse a revelação desse livro, você estaria lá na denominação. Foi o que te tirou, foi o que botou Jesus para fora, foi o que botou o profeta para fora, é o que pôs a igreja para fora. À noite. Aleluia. Ele está com aquela multidão. Aquele que não comer da minha carne, aquele que não beber do meu sangue. Cadê a multidão? Irmão Brana para cá, irmão Brana para lá. Ó, irmão Brana, nós vamos comprar um avião para você e não vai faltar isso para você e isso, aquilo, outro. Mas tem uma coisa, essas coisinhas aí, e isso, aquilo, outro, e essas coisinhas, você vai deixar isso de lado. Mas você acabou de dizer que eu sou um profeta de Deus. Como é que você pode me fazer uma proposta dessa? Aleluia! Glória a Deus! O que poderia nos segurar aqui, irmãos? O que te pôs fora da graça da sua própria família? Os 7 selos. Viu? Curar enfermos, até ver luz sobre as cabeças. Muitos podem fazer, e eles não seriam postos para fora por causa disso, não. Não é por causa das obras que nós estamos tentando apedrejá-lo. É por causa da revelação, da palavra.
Você acha que são nós que pregamos contra o pecado? Não. Tem pastores aí fora que se você vê eles pregando contra o pecado, você fala, ali está. Prega tanto quanto o profeta contra o pecado. E eles não põem para fora, mas deixa eles pregar os seus. Deixa ele pregar a mensagem de William Branham. Para fora, já! Agora, eu não estou incentivando a você a crer nos 7 selos. Eu estou sendo inspirado pelo Espírito de Deus para mostrar uma coisa que a igreja, a noiva tem, possui. Se não fosse isto, você não teria saído de lá. Amém, glória a Deus. Mas também não podemos ficar parados. Temos que seguir um pouquinho adiante. Mas está bem grifado isso, está bem guardado, não está? Guarda no teu coração. Guarda no teu coração o valor da revelação deste livro. Guarda, irmã, guarda. E Deus te deu isto. Guarda bem o que tens. Não há dádiva maior do que esta. Não, absolutamente não. Um ministério específico dentro da mensagem. Mas na hora certa Deus dá as coisinhas que nós precisamos. Glória a Deus, né? Na hora certa Ele dá. Dá através de um, dá através de outro. Traz um da América, traz outro daqui mesmo, levanta um aqui mesmo. E eu sei que você vai entrelaçando essas coisas e vê que você nunca teve nem vai ter uma vida de tonterias. De garimpeiro da mensagem. De garimpeira da mensagem. Mas tem uma fé edificada. Tem uma fé sólida. É uma igreja que sabe na hora de dizer um amém. Estas coisas são escritas misteriosamente. Aquilo foi um mistério tremendo. Mas você já entendeu, não é para o futuro. Nós pegamos aqui, mas isso vai acontecer. E põe a igreja em suspense, que vai acontecer. Isso aconteceu com você e você tem que dar valor. O que o anjo falou com Maria aconteceu. E ela não podia esperar acontecer mais, porque já estava nela. Então o que o anjo disse, até um certo ponto, era coisa para o futuro. Fosse horas, dias, não sei, quando o Espírito Santo a cobriu com a sua sombra poderosa. Até ali era coisa a se cumprir. Cumpra em mim segundo a tua palavra. Mas assim que ele a cobriu com sua graça, com a sua sombra onipotente, e desceu aquele óvulo fertilizado dos céus, do poder de Deus para o seu ventre, ali estava cumprido. A palavra do anjo estava cumprida, estava nela. E logo então aquilo, começaria a tomar forma, até nascer o filho. Mas que estava nela, estava. Que está em você, está. Toda a revelação dos selos, toda a revelação dos trovões, tudo está em você. Porque isso resume numa palavrinha assim: Cristo. 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 Cristo é tudo Cristo. Esse Cristo, Jesus Cristo, pronunciado pelo Espírito Santo na boca do crente, na vida do crente, é a coisa mais indesejável para Satanás. Você sabe que o irmão Branham foi levado numa sessão espírita, mas sessão de mesmo. Como tem o verdadeiro, o pregador verdadeiro, o verdadeiro obreiro de Deus, e tem o falso obreiro de Deus, também existe um verdadeiro feiticeiro. Mas ele foi levado numa sessão de um verdadeiro feiticeiro. E lá aquele verdadeiro feiticeiro fez a mesa flutuar sozinha, um lápis escrever, e ali veio um casaco no ar, sentar-se ao lado do profeta na cadeira, uma cadeira que estava ali, aquele casaco, sem ninguém dentro. Ele fez tudo isso, e quando a mesa estava flutuando, o irmão Branham disse: em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, eu te ordeno, desça. A mesa continuou a flutuar, e o feiticeiro foi ganhando terreno, porque sabe, o diabo dizia ali: eu sou a Trindade de Deus,
Eu sou Pai, Filho, Espírito Santo, falando tudo como se fosse Deus. Mas lá no instante o profeta diz agora, em nome do Senhor Jesus Cristo, desça, a mesa acabou, desceu, e acabou o feitiço, acabou o poder do feiticeiro, mas falado com o poder do Espírito Santo. Amém, glória a Deus. Ele expulsa um demônio na pessoa, diz agora você para de fazer isso e você modifica agora. Essa pessoa vai ser diferente agora. Mas ela continua no engano, ela continua cortando seu cabelo, ela continua seminua, ela continua no engano religioso, no espírito religioso, de mudar de atitude, de ação naquela vida. Quando sai é totalmente diferente. Esse é o século dos gadarenos. Você tem que saber que esse mundo é gadareno. E o profeta disse que o gadareno tinha 2.000 demônios, uma legião. E ele não gostava de roupa. Não gostava de roupa. Por quê? Por que que essas pessoas querem tirar a roupa? É demônio. Quando uma pessoa não tem demônio, ela tem vergonha de tirar a roupa. Mas quando ela está endemoniada, ela quer tirar a roupa. Mas quando ela caiu em juízo certo, quando Jesus expulsou aqueles demônios do gadareno, ele caiu em si, ele botou roupa. A Bíblia diz que ele se vestiu. A primeira coisa que ele fez foi vestir roupa. Primeira coisa, quando o demônio sai, é santificação. Santificação. Isso acontece naturalmente, a casa fica limpa e adornada, apesar de não ser tudo ainda. Pode ser que depois o último estado daquela pessoa ainda vai ser pior, porque não se enche do Espírito Santo, ele volta e encontra a casa limpa, adornada, santificada, vestidinha e tudo mais, mas vazia. E ele traz um pior do que ele, 7 piores do que ele. E o último estado daquela pessoa é pior. O último estado das eras, o último estado da igreja é pior do que o primeiro. Nós tivemos 7 eras. Veja só como isso combina, e o profeta diz justamente isso, que esse último estado da igreja é pior do que todos os demais. Mas vamos adiante, irmãos. Estas coisas são escritas misteriosamente, porque nenhum homem em nenhuma parte conhece isto, unicamente Deus, Jesus Cristo. É um livro misterioso, é o livro da redenção, e entraremos nisso mais adiante. Sabemos que este livro de redenção não será cabalmente entendido. O amor de Deus excede o entendimento. Então, se você for depender disto aqui através de entendimento, a pedra de coroa é o amor de Deus. É 1 Coríntios 13. É que aniquila tudo, o que é em parte. É a pedra de coroa. É o amor de Deus. Isso excede entendimento. Não tente isso pelo entendimento. Espera um pouquinho. Nós vamos chegar lá. É um livro misterioso, é o livro da redenção. Sabemos que este livro da redenção não será cabalmente entendido. Já vão 6 eras da igreja, através das quais tenham experimentado com ele. Mas no tempo do fim, quando o 7º anjo começar a proclamar seu mistério, ele então ajuntará todas estas coisas soltas que os demais deixaram inconclusas. Logo os mistérios descem de Deus como a palavra de Deus, e a revelação completa de Deus é revelada. Daí onde eles sairiam das denominações. Aquilo ali em 63 estava falando isso. Quando a revelação de Deus é completada, você corre, pede o batismo em nome do Senhor Jesus Cristo, crê que Deus enviou um profeta e nunca mais volta. Você pode sofrer as maiores decepções aqui dentro. Mas Pedro disse assim: para onde iremos nós? Para onde? Para onde? Hein? Não, não. Se há dúvida, pare com isso. Pare com isso. Pare logo. Aqui está. Então ele ajuntou estas coisas, esta revelação, tirou esta igreja, tirou a noiva. Tirou.
mesmo depois de morto, porque a morte não impediu, não pôs fim à obra de Cristo. A morte não. A morte do profeta não pôs fim ao seu ministério. Eu creio nessa mensagem, nós fomos revelados. Tomamos conhecimento dessa revelação em 71. E no entanto ele tinha morrido em 65. Ele havia morrido em 65. E quantos vieram por último? Quantos demoraram ainda até 2 anos atrás, até 3 anos atrás? E quem sabe hoje está chegando o último? Tem que olhar para escutar essas coisas. Mas esse mistério faria isto: sacaria, tiraria. Deus faz o mesmo processo que fez com Abraão. Sai da terra de Ur, sai de lá, sai do meio da tua parentela. Deixa de buscar favores, é preferível até sofrer, mas sai do meio dela. Se seus irmãos, se a igreja não te socorrer, Deus está te provando. Você não pode mudar nunca a sua natureza mais. Você tem a natureza de cordeiro, de ovelha, e não tem jeito de você mudar. Falta pão, falta vaca no curral, falta capim no pasto, falta tudo. O Abacuque diz: todavia eu me gloriarei no Senhor. Falta compreensão, falta entendimento. Então está aqui uma coisa tão tremenda que precisa ser bem guardada. Eu não estou voltando para fazer uma grande coisa, espera aí. Mas você tem que conhecer sua posição, o valor da obra consumada de Cristo por você. Você não foi salvo só 3 anos, 4 anos, 5 anos ou 10 anos e depois cair da verdade. Você não foi revelado só para uns dias conosco. Você é revelado para a eternidade. Você é elegido desde antes da fundação do mundo. Você não está aqui simplesmente para curar feridas, como se fosse um homem que foi assaltado no caminho e o bom samaritano apanhou e levou para a estrebaria, cuida dele, e está aqui os 2 dinheiros, coitado, na volta eu te pagarei. Você não está somente para isto. Você vem como Abraão. Você vem dos lombos de Abraão. Deus te viu em Abraão. Deus te viu na fé de Abraão. Por isso você é chamado filho de Abraão, filha de Abraão. Não importa se você andou 18 anos encurvada, preso por Satanás, mas somos filhos de Abraão, posteridade de Cristo. Aleluia. Isso aqui é mais do que gostoso, graças ao Senhor, não é? Às vezes, para saborear o mel, tem que se levar umas ferroadas de abelha. Mas depois na hora de tomar o mel é gostoso. Aleluia. Então, esse mistério que ele está falando aqui, irmãos, vocês já concluíram. Tiraria os eleitos, traria as coisas à luz, não se enganaria com essa voz macia, polida que está por aí, falando muito de amor, falando até de Cristo em você. A revelação disso, então, pegaria todas as coisas, juntaria. Ali temos a verdade da deidade, que é a unicidade. A verdade sobre a deidade. Não há nenhuma confusão de ver o Pai no Filho. Não há nenhuma confusão para você. A semente da serpente, você não engana com isso. Você não tem dúvida nenhuma. Quando você vê alguém, eu tenho dúvida, tenho minhas interrogações sobre a semente da serpente. E todos os demais mistérios, tudo isso deverá ser revelado. Agora, eu vou abrir uma válvula aqui para Senhores Este o Tempo, 211. Senhores Este o Tempo. Aqui está o mistério. Um mistério na Escritura é uma verdade previamente oculta. Foi revelado, deixou de ser mistério. A deidade não é mistério mais para você. Mas lá para o Batista é mistério. A unicidade continua sendo mistério para eles. E por isso, se essas coisas se encontram em você, você se torna uma pessoa misteriosa para eles.
Porque o mistério de Deus está em você. Não é que você seja um pássaro raro e tenta ser um fulano, ali como aqueles pássaros de lagoa que fica ali com a perninha só. Não sei como é que eles aguentam ficar lá. Aqui está o mistério. O mistério na Escritura é uma verdade previamente oculta, agora divinamente revelada, porém na qual, apesar de sua revelação, existe ainda um elemento sobrenatural. Os mistérios maiores e os grandes mistérios são o mistério do reino dos céus. Esse é o que estamos falando agora, Mateus 13, 3, 15. O segundo mistério é o mistério da cegueira de Israel durante a presente era. Vocês entendem que eles estão cegos. Foram cegados por quê? Por que eles foram cegados? Por causa de nós. Mas outro dia eu perguntei pelo rádio, vê se Deus cegou a Pedro, mesmo sendo judeu. A Pedro tinha que ser cegado, então ele era judeu. A mesma coisa é agora. Quando os gentios estão sendo cegados, que os 2 anjos desceram a Sodoma e Gomorra, o que aconteceu lá? Eles foram cegados. Mas o justo não pode ser cegado. Aleluia. Mesmo sendo judeu, Pedro não foi cegado. Tu és o Cristo, Filho de Deus vivo. A mesma coisa agora. O terceiro mistério é o mistério da transladação dos santos que estão vivendo no tempo final desta era. 1 Coríntios 15 e também 1 Tessalonicenses 4, 14 e 17. Isso aqui fica gostoso, tem que puxar um fio para um lado, um fio para o outro, daqui a pouco tem que entrelaçar e fazer um tricô. Muito bonito, né? Aleluia. Sem querer, não vai pensar que eu estou me recluindo para quebrar a cabeça com essas coisas. Às vezes até me encontro negligente, às vezes. O terceiro mistério é o mistério da transladação dos santos que estão vivendo no tempo final desta era. 1 Coríntios 15 você já sabe. Vamos ver? Só isso aqui. 1 Coríntios 15, porque é um capítulo que eu gosto muito dele. 51. Eis aqui vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. No momento, no abrir e fechar de olhos. Agora, 1 Tessalonicenses 4 confronta com isso. Nós não precederemos os que dormiram, aqueles que estão além da cortina do tempo, mas sob a voz do arcanjo eles serão chamados, e nós seremos transformados e subiremos. Essa transladação dos santos no final, assim aqui, isso é matéria dura. Eles têm que cantar mesmo até o fim, que vai o céu através da morte. E eu não quero cantar que eu vou ao céu através da morte mais, ainda que eu morra. Eu não vou ao céu através da morte mais, porque eu já estou no céu. Já estamos arrebatados, estamos fora de Ur, estamos fora da nossa parentela. E Elohim já revelou o segredo da Sara aqui de trás, e o Filho tem sido revelado. O quarto mistério, a igreja neotestamentária como um corpo formado de ambos, judeus e gentios. Efésios 3, 1, 11, Romanos 16, 25, e também Efésios 16, 19 e Colossenses 4, 3. Você sabe que Pedro pegou a coisa lá da circuncisão com incircuncisão e aquela coisa toda, e por fim o profeta vem e diz: a circuncisão era um sinal de que Deus havia aceito a fé de Abraão. O Espírito Santo, a circuncisão aponta para o Espírito Santo, que é o selo. O quinto mistério é da igreja como a noiva de Cristo. Efésios 5, 28 e 32. Isso é mistério, não é mistério para você, porque já te foi revelado. Mas tem gente lá fora que bate nisso aqui e fala: eu não posso. O sexto mistério é o do Cristo vivente, o mesmo ontem, hoje e pelos séculos. Gálatas 2, 20, Hebreus 13, 8 e muitos lugares como esse. Agora, notem aqui, irmãos, prestem bem atenção. O sétimo mistério de Deus em Cristo, como a plenitude da divindade encarnada, personificado em quem
toda a sabedoria divina e piedade é restaurada ao homem. Não posso parar aqui, mas vocês estão vendo. Sete mistérios de Deus em Cristo, como a plenitude da divindade encarnada. Para ter essa revelação aqui é necessário que tenha a revelação da deidade. Mas sem essa revelação da divindade, quer dizer, de Deus em Cristo, nunca será revelado Cristo na igreja. Cristo em si mesmo. Você tem que conhecer sua posição, quem é você. E quando essa igreja souber o que ela é e conhecer sua posição, então virá o rapto. Mas ele disse, ela saberá. O nono mistério é o mistério da iniquidade, encontrado em 2 Tessalonicenses e assim sucessivamente. O 10º mistério é das 7 estrelas de Apocalipse 1:20. Já temos passado através disso. As 7 estrelas eram as 7 igrejas, os 7 mensageiros, e assim sucessivamente. E o 11º é o mistério da Babilônia, a prostituta de Apocalipse 15, 5, 7. Eles não podem ver estes mistérios. Esses são alguns dos mistérios que este anjo, este 7º anjo, deverá terminar. Todos os mistérios de Deus. E os outros, posso dizer isso com reverência e não referindo-me a mim mesmo, mas referindo-me ao anjo de Deus. A semente da serpente, isso tem sido um mistério oculto ao longo dos anos. A graça posta em ordem, não desgraça, mas a real e verdadeira graça. Aí você se lembra da mensagem da graça. Porque caso contrário, a pessoa que teve um passado mais sujo do que outro, fica com essa acusação toda a vida. Se não for revelado, é um mistério, uma mensagem da graça. Não importa quem tenha sido você, se isso aqui te foi revelado. Agora, se não foi, importa muito. Coitado, coitada. Mas se foi, glória a Deus, revelado esse mistério da graça. Nem tal coisa como o inferno, isso é outro mistério, ardendo eternamente, te queimará por milhões de anos. Mas qualquer coisa que é eterna não tem princípio nem fim. E o inferno foi criado. Todos esses mistérios. O mistério do batismo do Espírito Santo sem sensação, mas a pessoa de Cristo efetuando em você as mesmas obras que ele fez. O mistério do batismo na água, onde os trinitários e extremistas o têm trazido nos títulos de Pai, Filho e Espírito Santo, e o mistério das divindades sendo cumpridas no batismo no nome de Jesus Cristo, conforme ao livro de Apocalipse, que a igreja neste tempo estava para receber. Esses são alguns dos mistérios que este anjo revelaria. Agora, isso que foi revelado? Amém. Foi? Amém. E como é que tem gente aí pegando essas mensagens e fazendo dela um cavalo de batalha para segurar a igreja em torno de si e fazer um ismo de coisas que vão acontecer ainda? Agora, eu não estou conjecturando estas coisas. Isto é assim, diz o Senhor. Estou lendo do livro, a mensagem do 7º anjo. O mistério de Deus deverá ser consumado, como tem sido declarado por seus santos profetas. Isto é, os profetas que escreveram a palavra. No tempo da 7ª era da igreja, a última era da igreja, neste tempo, todas as coisas que se deixaram inclusas através das demais eras serão então reunidas. Isso é que aconteceu. Aconteceu para nós, não é que vai acontecer não. Quando os selos forem abertos e o mistério for revelado, logo ali desce o anjo, o mensageiro, Cristo, colocando um pé sobre a terra e o outro sobre o mar, com um arco-íris sobre sua cabeça. Então nós teríamos detalhes aqui mostrando que aquele anjo que põe um pé na terra e outro no mar, eu disse, esse é Cristo mesmo. Agora recorde, o 7º anjo estará sobre a terra no tempo de sua vinda. Assim como João estava pregando sua mensagem quando veio o Messias. João sabia que ouviria em Malaquias capítulo 4. Eu pergunto para você, quando ele se referiu ao anjo, e quando ele se referiu ao ministério deste anjo, eu quero te perguntar uma coisa, na sua mente, no seu coração, na sua fé, você crê que esse anjo saiu da terra? Ele disse ali, o seu anjo, esse mensageiro, eles foram fotografados ali estava o 7º anjo.
Daí então veio a explicação porque ele não é o Filho do Homem. Ele disse: ele revela o ministério do Filho do Homem. Ele teria que usar um homem, ungir um homem. Mas agora, ele disse, é um povo ungido. Ainda quando Jesus estava na sua primeira vinda aqui na terra, João saiu de cena. Daí então, irmãos, o porquê muitos ismos ter saído em relação ao rapto. Porque isso aqui é um fundamento tremendo para o ismo. Literalmente o rapto já se deu. Você então tem que reunir estas coisas do início. Literalmente o rapto já se deu. Jesus Cristo é vindo ou não é vindo para você? É vindo ou não? Agora, quando Jesus Cristo veio à terra, que João ainda estava aqui, ele saiu de cena. Ele disse: é necessário que eu diminua e ele cresça. Jesus comeu, Jesus bebeu, Jesus sofreu, andou os caminhos, teve um período dessa manifestação. Agora, quando Cristo tem vindo a você, para nós, Jesus Cristo não vai vir, ele já veio. Eu poderia pegar o sinal para provar isso aqui. Ele disse: você já está na eternidade. Não importa se você é gordo, magro, alto, baixo, rico, pobre, não importa, você está na eternidade. Cristo é vindo para a sua noiva. Cristo é vindo para a sua noiva. O arrebatamento tem um curso. Você pode ver como você está completamente fora deste mundo, como você está completamente desajeitado com essas coisas do mundo. Você vê que tipo de pessoa você se tornou, tem se tornado a cada dia que passa, para as coisas do mundo, para as pessoas do mundo, para as pessoas naturais. O que é que tem feito isso para você? O que é que tem feito isso em você? E sabemos pelas Escrituras, em Malaquias capítulo 4, que deve haver um semelhante a João, um Elias, ao qual pode chegar a palavra de Deus, e ele deve revelar por meio do Espírito Santo todos os mistérios de Deus e restaurar a fé dos filhos, outra vez a fé dos pais apostólicos. Restaurará todos os mistérios sobre os quais tem conjecturado por todos estes anos denominacionais, e nós já citamos. Isso é o que nos diz a palavra. Eu sou responsável unicamente pelo que ela diz. Assim está escrito, é a verdade, assim é. Agora vemos que este livro selado com 7 selos é o mistério da redenção, é o livro de redenção de Deus. Agora, neste tempo, todos os mistérios devem ser consumados quando este mensageiro começar a proclamar. Ele começou, ele proclamou, e essa proclamação chegou a você, ao seu coração. Agora aqui temos um anjo sobre a terra, e logo outro anjo, um mensageiro poderoso que vem descendo. Este anjo é um anjo terrestre, esse, 7º, é William Branham. Um mensageiro, porém, aqui vem do céu com o pacto do arco-íris. Esse somente pode ser Jesus Cristo, tal como estava em Apocalipse capítulo 1. E em meio dos 7 candeeiros, um semelhante ao Filho do Homem, e também no capítulo 4. E o que estava sentado era ao parecer semelhante a uma pedra de jaspe e de sardio, um arco celeste havia ao redor do trono, semelhante ao aspecto da esmeralda. Agora tem uma coisa: quando ele descer, você não ficará purgando aqui mais não. Porque aí eu mostro no 4º selo e perguntas e respostas. Isso será no rapto. Isso acontecerá o rapto. Fará acontecer o rapto. Quando Cristo mesmo se manifestar nesta glória. Isso te dará fé arrebatadora. Ele tem manifestado da maneira, vamos dizer, o quanto nós necessitamos para vivermos até o presente momento. É de fé em fé, de glória em glória.
A sua revelação é de acordo com a necessidade do momento, o cumprimento das Escrituras para aquela hora, para aquele momento. Quando for necessário nós vermos Cristo mesmo, quando for necessário nós vermos aquela operação tremenda do requerimento, da palavra falada e tudo mais, para o cumprimento da nossa fé perfeita, isso acontecerá. Isso vai acontecer. Talvez alguns estão tardando isto. Quem sabe eu mesmo, quem sabe nós mesmos. Quem sabe está faltando alguém chegar para completar isto. Mas para chegar até ali, você tem que guardar bem isso aqui. Que esses mistérios foram revelados e por esta revelação foi que você saiu de Laodiceia. Você está fora com Cristo, justamente pela revelação destes selos. A revelação dos selos botou William Branham fora das denominações. E ele diz: quem ficar comigo fica num lugar terrível. Ele fica fora dessa ordem social do dia. Então esses mistérios te tiraram de lá. Agora você tem um penhor. O Espírito Santo em forma de penhor. Na mensagem de adoção nós aprendemos isso. Você tem o Espírito Santo em forma de penhor, de que Ele te comprou, você pertence a Ele. Agora Ele mostra depois, na continuação nós vamos encontrar, que essa redenção, nesse sentido, ainda não aconteceu, que seria te tirar daqui, te levar para a glória, você subir. Esse seria o resgate final, seria o complemento da coisa. Mas você tem que estar selado com o Espírito Santo, em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, para a redenção da possessão de Deus, para louvor da sua glória. Agora ele diz aqui, você pode ver aqui que o Espírito Santo mesmo é um selo. E um selo dá testemunho de quê? De uma obra consumada. O Espírito Santo é o selo para o indivíduo. E aquele indivíduo, quando recebe o Espírito Santo, ali termina seu tempo de gemer, porque já é uma obra consumada. Você é de Cristo. Você está comprado. Ninguém mais pode pôr a mão em você. É como aquele carro que você chegou e deu 500. Ele falou $500. Não é? Esse aqui é meu, está vendido, pronto. Você é de Deus, você está comprado. Você tem o Espírito Santo, está selado. Agora, voltando à palavra selo, é onde você vai ver uma coisa tão tremenda nessa hora. O livro estava selado. Ninguém podia entender o livro. Ninguém podia interpretar o livro. Ninguém podia olhar por livro. Ninguém podia amar mesmo o livro, a menos que fosse um João. Ninguém podia chorar por aquele livro. Ninguém podia fazer nada por aquele livro, a menos que fosse um filho de Deus, um exilado, como João. Ele chorava por causa do livro. Irmãos, isto é a palavra. Agora o profeta diz que você chega a ser a palavra. Este livro continua selado. Selado para o mundo. Você é um livro selado para sua mãe descrente, para o seu pai descrente, para a sua mulher descrente, para o seu marido descrente, para seus filhos. Você é um livro selado. Ele não pode te entender. Jesus Cristo foi um mistério revelado, a sua primeira vinda foi um mistério manifesto, eles não puderam ver, quanto mais este que é oculto. Oculto em quê? Oculto no João, oculto no José, oculto na Maria, na Teresa, oculto em você. Deus estava ocultado em quem? Ocultado de sacerdotes, escondeu de Caifás, escondeu-se de Anás, escondeu-se dos fariseus, escondeu-se dos saduceus, escondeu-se todo mundo num corpo chamado Jesus Cristo.
Deus tem se escondido do mundo num corpo que tem o seu nome agora, é você! Essa noiva é este livro. Ela chega a ser a palavra. E ele disse na fé perfeita, Jesus Cristo é um místico. Isso quer dizer, não era entendido. E ele disse depois, então, os seus apóstolos foram místicos. E esta igreja chega a ser mística. Ela não pode ser entendida. Ninguém pode entender esse livro. E não adianta você querer explicar. Não adianta você querer justificar sua fé. Para marido, para quem quer que seja. Eles não vão entender. Quando chegar a pressão, não adianta querer você explicar para eles. Eles não entenderão. Deus se revela a si mesmo a quem tem predestinação. Se o seu marido nunca pôde ver Deus em você, é porque Deus não abriu os olhos dele para ver. Se sua mulher nunca pôde ver Deus em você, é porque Deus não abriu os olhos dela para ver Deus em você. E você quer que ela veja. Você quer que sua filha veja Deus. Você quer que seu filho veja. Quando isto é um livro selado, é um vagão selado. A sua vida é um vagão com todas as coisas em ordem selada. Quanto mais pudor, quanto mais vergonha, quanto mais honesto, quanto mais você for honesto, quanto mais você for santo, quanto mais você for puro, mais pura, menos entendido você será. Agora, eu não sei. Você é quem sabe. Mas eles não me entenderão. De todas as formas, não lhe entenderão. Você chora por mim. Você chora por este irmão. Você chora por essa irmã. É por isso que quando um eleito vê o outro passando por uma dificuldade, chora por ele em vez de falar mal dele. Porque João chorava pelo livro. Chorava. Aleluia. Aleluia. Nós não podemos concordar, mas vocês sabem, vocês são testemunhas disso. E o profeta diz, essa noiva chega a ser a palavra. Ele é ela é ele. Então é esse livro. E Paulo diz, vós sois cartas abertas. Jesus não era uma carta aberta? Eu sou o Messias. Aquela carta estava dizendo Messias. Aquela carta estava dizendo Filho de Deus. Aquela carta estava estampada. Deus dizia, Beelzebu, Beelzebu, Beelzebu. Chega lá no Pedro, tu és o Cristo, o ladrão revelado. Lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Então é rei, é rei, é rei. É o meu rei. O livro não pode ser interpretado por denominacionais. E quando eles interpretam, eles crucificam o livro. Eles sacrificam o livro. Eles punhalam o livro. Eles metem a espada no livro. Eu condeno esta geração porque crucificaram a Cristo de novo. Isso aqui faz selar, isso é selo. Selo de fé. É uma coisa que você pode dizer amém e dizer, está selado no meu coração. Isso está no meu coração, está selado. Se eles tentam estudar sua vida, te interpretar, eles vão te crucificar, eles vão te condenar. Eu fui levado no conselho de ministros para quê? Para no fim me pincharem. Eles me pegaram às 7 eras para quê? 7 selos para quê? Para grifar, e depois condenar e declarar é falso. Depois publicar um manifesto. É falso. Nós o desconsideramos como pastor. Isso não é um tipo perfeito do que fizeram com Cristo? Vocês acham que eles não queriam Cristo? Não é pelas obras, coisa boa. Esse ladrão aí não rouba mais. Aquele toxicômano não largou as drogas, bom serviço social. Isso aí, está muito bem, mas você já pensou? Agora, aquela moça não quer fazer educação física para não se expor. O que tem isso? Que coisa absurda! Que coisa esquisita! Que tipo de fé é esta, hein? Porque as batistas não recusam, as presbiterianas não recusam. Sabe o que é? Isso é esse povo que não estuda, que tem essas doutrinas. Fala neles! Espalha neles! Como os teólogos não ensinam isso? Como as igrejas que têm pastores formados não têm esses negócios? Não têm essas coisas? De onde está vindo isso? Se você não é um membro
crucificado, estou crucificado com Cristo. Se você não é um membro crucificado na sua casa, rejeitado, há algo mal com você. É porque dois estão andando juntos, é porque estão de acordo. Aves da mesma plumagem vão juntas, combinam e têm a mesma linguagem, se entendem. Eu não quero fazer uma pessoa jactando. Você é a melhor pessoa que existe, mais serviçal, mais prestativa, mais honrosa, mais honesta. E por que não te amam? E por que não gostam de você? Satanás sabia que se o livro fosse revelado, o que aconteceria? Ele seria massacrado. Ele odeia o livro. O profeta disse que o diabo odeia a revelação do livro. Ele não faz questão propriamente que as moças andem com a Bíblia nas mãos. Tem um Jesus para cada coisa aí. Jesus entrou numa arena, foi para ser crucificado, para ser queimado através de sua igreja. Você está vendo minuciosamente que isso está revelado em você? O que te fez diferente, minha irmã? O que te fez diferente, meu irmão? Foi você? É porque você é melhor que os outros? Arrogante? Eu não sou como esse publicano pecador, bate no peito. Se você tem graça e poder, é um mensageiro para mostrar Cristo para ele, uma coisa melhor, então ele entrou no restaurante e viu aquela mulher lá tão imunda, toda pintada e fumando, e disse: por que Deus não varre uma peste dessa do mundo? Aí o anjo chamou ele lá fora e falou: vem cá. Viu o arco-íris de sangue, a face de Jesus sangrando. Você disse: por causa dos seus pecados. Por que você está condenando ela? Por que você não foi lá falar do amor de Deus para ela? Do amor que te salvou. Aí ele voltou lá e foi confessar para ela: ó, minha senhora, eu estava te condenando por isso. A coisa mudou. De noite ela estava na reunião e foi salva. Estamos selados com o selo de Deus. O livro estava selado com o quê? O Espírito Santo está nisso, irmão. Só este livro aqui, ó, pelo Espírito Santo. A Bíblia se torna um jornal, um manual religioso. Sem o Espírito Santo não vale nada. Não vale nada. Mas é o que tem trocado a sua vida. É o que tem diferenciado a sua vida. É o que tem te selado. E desde que você é selado, você não é mais visto. Você não é mais entendido. A sua vida teria que ser revelada para aquela outra pessoa. O Espírito Santo teria que vir e revelar a sua vida para aquela outra pessoa, para ela ver você, ver Cristo em você, ver as páginas da Bíblia em você. Então o profeta, para resumir, ele diz assim: a sua vida, a nossa vida interpreta a palavra, interpreta as Escrituras. Está bem assim? Aleluia. Aleluia. Mistérios que o sétimo anjo veio revelar, nos tiraram de Laodiceia. Ele foi posto para fora, como Jesus foi posto para fora. Nós também fomos para fora. Por causa dos selos, por causa das 7 eras, por causa da revelação do Apocalipse. Ninguém te põe para fora da igreja se você não tiver a revelação disso. Nós vamos inclinar nossas cabeças. Pensa um pouquinho, agradeça a Deus. Senhor, então foram esses mistérios, a revelação deles, quem sabe nem passou por meu entendimento. Mas eu fui batizado em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu vejo o Pai no Filho. Eu vejo esse Elias nas Escrituras. Eu creio nesse sétimo anjo. Eu creio nessa mensagem. Isso me tirou das denominações, me tirou do mundo. E por último, é um livro selado, é uma vida selada com o Espírito Santo. Satanás não pode tocar nesse livro. O demônio não pode tocar nesse livro. Ele não tem esse poder. E você agora, esse livro, é a palavra revelada. E a graça te foi manifestada. Você nunca foi aquela mulher que você conheceu,
a si mesmo. Não foi você. Você é outra pessoa. Você nasceu de novo. Você não é aquele homem. Você nasceu de novo. E quando você nasceu de novo, você recebeu o Espírito. Porque se uma criança nascer e não receber o Espírito, ela morre. E quando é que vamos receber esse Espírito? Desde que nascemos de novo. Isso é uma polêmica, né? Isso causa polêmica também, mas é revelação. Quando é que vamos receber esse Espírito? Se é que já nascemos. É depois que estivermos todo roxo, já podre, sem vida? Ó Deus bendito, Pai amado, ao ver estas coisas tão tremendas, porém tão simples, a nossa fé se arraiga mais na Tua palavra, Senhor Deus. E nós ficamos pequenos. Quão pequeno sou eu, quão falho sou eu, quão indigno sou eu de ter esse conhecimento. Aí está, fé, virtude, conhecimento. Que conhecimento é este? Este conhecimento. Quero zelar deste conhecimento. Quero dar água para este conhecimento. Quero viver por este conhecimento. Quero amar mais este conhecimento. Quero ser Teu cada dia mais. Quero que Tua palavra tenha a primazia, Senhor, sobre mim, sobre meus atos, minhas atitudes, sobre o meu querer, sobre minha vontade. Esse é o meu desejo, Senhor. E se é o desejo também de todos os irmãos e irmãs, cumpra esse desejo em cada coração, Senhor. Oh, Pai amado, que cada um possa ter certeza, mas que foi justamente a mesma coisa que pôs Jesus fora da era, que pôs o profeta fora da era, que tem nos colocado também fora desta era. No rapto, estamos arrebatados, estamos fora de Ur, estamos fora da parentela, estamos fora de Sodoma e de Gomorra, já temos comido no vinho cevado, temos tomado a ceia do Senhor, temos recebido a promessa, temos recebido o Filho de Deus. Aleluia, Senhor! Somos filhos de Abraão, temos dado dízimos a Melquisedeque, amamos a Tua palavra, porque o Senhor tem nos amado primeiro. Agora, Senhor, queremos colocar os problemas apresentados aqui diante do Senhor, os pedidos, as pessoas que estão aqui, Senhor, que representam outras. Tu conheces onde elas estão. Ó Deus, Tu podes nesse instante fazer aquela vida voltar à tona para a glória do Teu nome, para a manifestação do Filho de Deus em sua vida. Aleluia, Senhor. E as pessoas que vão usar essas peças de roupa, os pedidos de oração, todos estão diante do Senhor. Senhor, colocamos diante de Ti a nossa alma, o nosso coração. Perdoa as nossas falhas. Cobre-nos a cada instante com Teu sangue. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Guarda-nos para aquele momento tão glorioso. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Aleluia. Eu amo. Porque primeiro me amou e comprou minha salvação no abençoe um ao outro. Deus te abençoe, irmã. Deus te abençoe, irmã.